Bora falar sobre informações do Goiás e também o Jajá, que ele estava fazendo no meio da torcida, né? No empate do Goiás ontem contra o Atlético. Comentar também sobre uma oportunidade de mercado para a Série B, um goleador na edição passada. E sobre o Daniel Paulista, que no meu entendimento não é o principal responsável pela fase ruim do Goiás nesta Série B, mas tem sim uma parcela considerável de culpa, já é um técnico que hoje não consegue fazer a diferença. Pode entrar na corda bamba, né, dependendo do resultado desse próximo domingo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e confira também o nosso parceiro, que é a Kelly Mendes Bolos Personalizados, a sua festa completa em até 12 vezes nos cartões. Opções de bolos para aniversários, casamentos, salgados, kit festas e muito mais. Você encontra bolos para aniversário, como por exemplo esse daqui que eu deixei na tela, a partir de R$80. Tá? O WhatsApp para delivery e também para encomendas é o 629 8596 6097. Assim também como a lavanderia Viva Cor, há mais de 25 anos no mercado, sendo a melhor lavanderia de Goiânia, localizado na Avenida T2, no setor Bueno. Por lá você encontra serviços como tinturaria, higienização, lavagem a seco, remoção de manchas e muito mais. O WhatsApp é o 629 9142 3668 e os links também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta novidade, né? O Bruno Sávio pedindo para deixar o Goiás, a informação que foi divulgada revelada, né? Uma pincelada ali do Daniel Paulista na coletiva de imprensa e confirmada posteriormente também pelo Danilo Dias. Um abraço para ele, para o pessoal do programa Placar Esportivo também. Bruno Sávio que de fato acho que foi até inteligente nesse pedido. É um jogador que não vai dar certo, tá? Quando começa infelizmente, antes eu tinha muito aquela visão assim de vamos esperar para ver, às vezes acaba mudando, não, vamos esperar o cara chegar e jogar para ver. Infelizmente, se o jogador não dá a resposta com 5 jogos, para essa geração de hoje, né, de jogadores de hoje, não vai dar certo mais. É uma coisa assim impressionante. Me diz um jogador, tá, do Goiás, pode ser até alguns que hoje não são titulares, mas que já teve bons momentos, igual por exemplo o Juninho. O Juninho, quando chegou no Goiás no ano passado, ele já era um dos melhores em campo desde o primeiro jogo, tá? E essa resposta ela tem que acontecer rápido. Se demora, se o jogador chega, lesiona, tenta se recondicionar fisicamente, não dá certo mais. Tá? Você pode observar, por exemplo, o Djalma, né, o tempo que ele demorou para começar a ser utilizado, porque o Goiás contratou ele em agosto do ano passado, perdão, sem jogar, né, desde agosto do ano passado, diferentemente de jogadores que já estavam na ativa, mesmo que em fase mediana, mas que já vinha jogando. Por exemplo, o GG estava jogando normalmente no CRB, o Nicolas estava mal no Ceará, mas pelo menos vinha jogando com frequência. Bruno Sávio, durante a temporada de 2025, fez apenas 13 atuações. Então, pelo Goiás, apenas 19 jogos, um gol marcado, uma assistência, assim, até vinha jogando menos pior nas últimas rodadas, mas muito longe do ideal. Né? A tendência é que ele se transfira para outro clube da Série B, reaproveitando, né, esta reabertura da janela. Não sei se ele vai pedir uma rescisão por conta de salário atrasado, eu acho que deve chegar a um acordo amigável, né, porque se ele rescindir dessa forma, por falta de salário, o Goiás ele poderia ser inscrito, né, por outro clube já neste exato momento. Então, boa sorte para o Bruno Sávio, pelo menos foi honesto, né, de reconhecer a fase que não está saindo do lugar. O melhor para ele, para o Goiás, é de fato uma liberação e alivia também a folha salarial, tá? O Bruno Sávio não ganha menos de R$100 mil no Goiás, não. Tá? Então fica sendo uma sobra, ainda mais se for dessa forma amigável, para o Goiás ir no mercado e buscar reposição. Falando agora um pouquinho sobre o jogo de ontem e também sobre o Daniel Paulista. Um jogo muito apático do Goiás. Né? O Goiás basicamente não existiu ofensivamente, e eu até entendo que você pode estar em um dia pouco criativo, só que ontem o Goiás não esteve nada, né? Achou o gol com o Wesley Garcia, um gol muito bonito, um enfiado de bola, mas fora isso, o Goiás não produziu nada e para mim fez o pior, que é recuar muito cedo no jogo. O Goiás poderia ter sofrido o gol de empate já com 2 minutos, tá? E ainda assim se acovardou, recuou muito cedo, poderia utilizar alguma ideia de tentar pelo menos explorar o contra-ataque. O Goiás não teve isso. Já aconteceu algumas vezes no ano, né? O Goiás, ao ser encurralado, ficar sem saída, isso não pode. Além disso, depois de sofrer o gol de empate e ter um jogador a mais, o Goiás até tentou se abrir,
mas mostra também uma falta de qualidade técnica também. Tanto é que quando o Goiás vai para o ataque, ele esteve muito mais próximo de levar o 2-1 do que fazer, né, o placar ao seu favor. Então, assim, não dá para julgar só o Daniel Paulista, porque é o cara que está lá dentro no treinamento e observando, ó, se eu abro esse time para cima do adversário, a gente leva uma sacola. É bem provável, tá? Mas o Daniel Paulista parou de fazer aquilo que a gente esperava dele, que ele apresentou no Campeonato Goiano, que era um time versátil, um Goiás que tinha bola, sabia o que fazer, tinha variação. Hoje é um Goiás que não vira jogo, um Goiás que piora com as mudanças e um Goiás que geralmente é mal escalado logo de início. Acho que não foi o caso nesse jogo contra o Atlético, não. Contra o Novo Horizontino, um jogo maluco, tá? O Goiás poderia ter feito 3-1, 2-0 no primeiro tempo com tranquilidade, mas desespero. Então vejo que nesse momento parece que o Daniel Paulista, assim, perdeu aquele encanto do técnico, que é fazer algo diferente, que é pensar numa escalação para surpreender o adversário, que mesmo num jogo que você está melhor e leva um gol, chacoalhar o elenco para recuperar no segundo tempo. Me parece que o Goiás perdeu isso. Não me surpreenderia em uma demissão em caso de não vitória contra o Operário, apesar que eu acho que esse elenco do Goiás é muito fraco pensando em acesso. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira. Fale agora mesmo com um dos profissionais pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo. Seguindo aqui no vídeo, quero responder uma pergunta que eu vi alguns de vocês fazendo. Quem que era e se era e o que estava fazendo já no meio da torcida do Goiás, né, no empate de ontem contra a equipe do Atlético. E sim, é o já. Uma explicação mais simples é que ele é de Minas, né, na cidade de Carandaí, no interior de Minas. Eu até coloquei aqui no Google, ó, a distância de mais ou menos 52 a 70 quilômetros, tá? Dependendo da rota, ou seja, 1h30, tá? de viagem, é a distância da cidade onde o Já nasceu até onde o Goiás jogou ontem. E o Remo, que está na Série A parou para a Copa do Mundo e o jogador está, digamos, de férias, né? Então ele acabou fazendo essa visita para os jogadores. E de fato há a situação que ficou enjoada, né, entre Já e Goiás, foi envolvendo o Remo, a forma que o clube iniciou as tratativas. Porém, o Já é muito querido, tá? Tanto pelos jogadores como também pela diretoria alviverde. Não ficou nenhuma rusga entre os dois, muito pelo contrário. Porém, o que acabou manchando, né, foi aquelas tratativas, vai, não vai, envolvendo o Remo e as negociações iniciais. No final acabou dando certo, o Goiás colocou no bolso aproximadamente 3 milhões com a venda do Já. Ele tem até agora na Série A 14 partidas, 4 gols marcados e uma assistência, vencendo uma surpresa, né? Eu particularmente não esperava, apesar que o Já ele tem uma característica que hoje é muito útil no futebol, né? Que é aquele ponto de explosão, mas não tem muito a finalização. Ainda assim, 4 gols marcados numa Série A em um primeiro turno, né? É muita coisa para um jogador dos lados do campo, especialmente porque o Remo tem um dos menores orçamentos, né? Então há essa dificuldade. Então já estava assim ontem no jogo do Goiás, mas será que está querendo voltar? Olha, igual eu falei, a diretoria do Goiás não fechou as portas. O que ficou mais, digamos, latente essa relação ruim foi envolvendo aquela primeira consulta do Remo. E só para finalizar, eu quero falar sobre uma opção no mercado, um jogador que inclusive foi cogitado, sondado por alguns clubes da Série B nos últimos dias, que é o centroavante Renan Peixoto, atleta de 26 anos de idade. Foi muito bem na Série B do ano passado, marcou 8 gols pelo Atlético Paranaense em 22 partidas, foi titular só 6, então era aquele jogador que entrava no segundo tempo e correspondia. Nesse ano na Série A, acaba decepcionando, 8 jogos até agora, só um como titular, não fez nenhum gol na temporada até aqui. E foi cogitado recentemente no Ceará, tá? Que avalia a sua contratação para sequência da temporada. Assim, não acho que seja a prioridade do Goiás nesse momento, tá? A função de centroavante, não é aquela primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas o ataque do Goiás vai precisar assim, de pelo menos 3 boas opções para pensar em acesso. Fora isso, com esse time, o Goiás vai ficar no máximo brigando pelo 6º lugar. Mais do que isso, tá? Entre 6º e 10º, 12º, deve ser a posição final do Goiás. Não há qualidade técnica, principalmente ofensiva, para muito mais do que isso. Pode deixar a sua opinião. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!